Muito bem, então a gente viu na última aula sobre a doutrina da igreja deixada para os apóstolos. Isso foi Jesus que disse em João 14 e João 16, nos capítulos 14 e 16. Depois nós vimos o Espírito Santo instruindo os apóstolos, revelando essas verdades para os apóstolos. E em Efésios 2, capítulo 20, nós vimos que a igreja foi edificada, então, sobre o fundamento dos apóstolos, mas ali aparece um outro grupo de pessoas que são os profetas. Então, foi isso que nós estudamos na semana passada. Então, a igreja, uma vez estabelecida, o reino de Deus, uma vez estabelecido na terra, ficou a critério, ao cargo, à função dos apóstolos e profetas ensinarem como se vivia nessa igreja. Por que eram importantes? Por que esses homens foram importantes? Porque não existia um manual de como se vivia na igreja, não existia igreja até então, né? Então, Jesus, através do Espírito Santo, vão iluminar aí esses apóstolos e esses profetas para ensinarem os primeiros passos da igreja recém-chegada, recém-estabelecida. E hoje o que nós vamos estudar é que já nessa época existiam os falsos profetas, os falsos apóstolos, que estavam deturpando o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, adulterando as regras da igreja, e existe então uma preocupação, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, especificamente na igreja, acerca dessas pessoas. Então existem orientações que foram deixadas para que nós, né, e aqueles do primeiro século, se atentassem a essas pessoas malvadas, que eles estariam entrando no meio da igreja, da sã doutrina, para derrubar os eleitos. Isso tudo em decorrência da ação do inimigo, do diabo, que sempre está disposto, né, a atrapalhar o caminho daqueles que querem seguir Jesus Cristo. Tá? Então é isso que a gente vai estudar hoje. É sobre essas pessoas malvadas que existiam tanto no Velho Testamento, mas especificamente agora no Novo Testamento, na igreja, e isso se estende até os nossos dias de hoje. Tá bom? Tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai conversar hoje. Eu queria começar fazendo a leitura lá de Deuteronômio. Vamos fazer uma leitura do Velho Testamento para mostrar, para que a gente possa aprender que essa preocupação com falsos profetas, falso ensino, já existia por Deus, né? Essa preocupação na ordem de Deus, desde muito tempo atrás. Então, Deuteronômio, no capítulo 18, verso 20 ao 22. Então diz assim: Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês se perguntem: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, então essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Então, boa noite, Silas. Tudo bem? Boa noite, irmão, tudo bem? Desculpa, Eu só estou desativando os áudios de vocês. Bem-vindo, Silas, Anísia, Deus abençoe vocês. Então, lá em Deuteronômio 18, 20 e 22, Deus fala... Amém. Professor, Pode falar. tá em que parte? Porque eu entrei agora, vim da rua, estava na casa dos netos e lá eu não pude ver nada, assistir nada. Sem Então, problema.
Então, Pode. sim. Então, nós estamos vendo aí Deuteronômio 18, o verso 20 ao 22. Então, eu acabei de ler esse texto. Então, nesse verso, o próprio Senhor fala que para saber se um profeta ele é ou não oriundo da parte de Deus, é esperar o cumprimento daquilo que ele profetizou. Então, se não cumprir, esse profeta deve ser morto. Não deve ficar no meio da comunidade de Israel. Então, por que isso? Porque Deus precisava manter a sua verdadeira palavra no meio da comunidade de Israel de uma maneira santa. Ele não aceitava falsos profetas em seu meio. E se existe essa recomendação de Deuteronômio, no capítulo 18, verso 20 e 22, de que o profeta, um falso profeta, se viesse, é porque Deus sabia que os falsos profetas viriam e eles deveriam ser mortos ou expulsos da presença deles. Então, o zelo de Deus na preservação da sua sã palavra, das suas santas palavras, da sua sã doutrina no Velho Testamento. E a gente vai ver que isso se estende também por Jesus Cristo na Nova Aliança, tá bom? Um outro texto que eu convido vocês a abrirem, caso vocês desejem, é o livro de Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 23, no verso 32. Então, Jeremias 23, 32. Diz assim: Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei, nem os autorizei. Eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Então, aqui de novo, através do profeta Jeremias, lá perto da chegada da Babilônia, né? Jeremias é um profeta que inclusive vê o reino do sul sendo levado cativo pela Babilônia. Então ele vai falar, Deus vai falar através do profeta Jeremias essa declaração, né? Que ele está contra os que profetizam sonhos falsos e eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Então, naquela ocasião, existiam falsos profetas e o verdadeiro profeta, no caso de Jeremias, adverte a nação de que Deus estava incentivando a nação a não dar ouvidos a esses falsos profetas, que inclusive Deuteronômio diz que deveriam ser mortos, tá? Então aqui mostrando a integridade de Deus, a preocupação de Deus através da verdade da sua palavra. Um outro texto que trata sobre esse assunto dos falsos profetas, dos falsos mestres, é no profeta Ezequiel, 2 livros para frente aí, no capítulo 13, versos 8 e 9. Então, Ezequiel 13, 8 e 9, diz assim: Portanto, assim diz o soberano, o Senhor, por causa de suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, eu estou contra vocês. Palavra do soberano, o Senhor. Minha mão não será contra os profetas que têm visões falsas. Aliás, desculpa, eu li errado. Né? Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão escritas nos registros da nação de Israel e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Então, mais um profeta usado por Deus, declarando que naquele momento existiam falsos profetas, falsas visões, falsas revelações, e que essas pessoas não seriam contadas como da nação de Israel.
tá? Então, essa questão de falso profeta não é novidade dos nossos dias de hoje, não é novidade da igreja do primeiro século, recém-estabelecida por Jesus Cristo, edificada sobre o ensino dos apóstolos e profetas, mas também uma preocupação da ordem de Deus, que lá do seu trono ele vê e sabe de tudo, também identificava falsos profetas na velha aliança, na nação de Israel. Ainda um texto de Miqueias, ainda no Velho Testamento, né? Miqueias, no capítulo 3, verso 5. Miqueias. Miqueias 3, do 5 ao 7, diz assim: Assim diz o Senhor, vocês, falsos profetas, fazem meu povo se desviar. Prometem paz aos que lhes dão comida, mas anunciam guerra aos que não os alimentam. Agora, a noite se fechará ao seu redor e acabará com suas visões. A escuridão os cobrirá e dará fim às suas predições. O sol se porá para os profetas e seu dia chegará ao fim. Então vocês, videntes, serão envergonhados, e vocês, adivinhos, serão humilhados, cobrirão a boca, porque não há resposta de Deus. Então aqui uma característica, né, dos profetas é que, claro, eles falam por ordem não do nosso Deus, mas por deuses usados pelo diabo, pelo Satanás, evidentemente, que aqui eles não recebem uma revelação coesa, tá? Então aí vocês percebam que existe toda essa preocupação com relação ao falso ensino. Agora vamos ver no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do 15. Então, Mateus 7. Então, nós vimos no Velho Testamento os profetas revelando a palavra de Deus. E aqui no capítulo 7, a gente vai ver o Senhor Jesus dizendo sobre os falsos profetas. Então, Mateus 7, a partir do 15, diz assim: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Então perceba que o próprio Senhor Jesus está falando que existiriam falsos profetas que derrubariam as pessoas de dentro do reino, de dentro da igreja. Então a gente está vendo que a Bíblia é recheada de instruções a respeito de falsos profetas, de falsos apóstolos e tudo mais, né? O mesmo trecho tratado pelo Evangelho de Marcos, aliás, é um trecho diferente, né? Então, Marcos capítulo 13, Marcos 13, Evangelho de Marcos capítulo 13, 22. Então, Marcos 13, 22 diz assim: Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos. Eu os avisei de tudo antecipadamente.
Então percebam que agora Jesus vai revelar que esses falsos cristos, esses falsos profetas, não seriam só declaradores de coisas, mas seriam aqueles que realizariam grandes sinais e maravilhas. Portanto, hoje em dia ainda existem esses falsos cristos e falsos profetas que realizam grandes sinais e maravilhas. Inclusive, naquela época, Jesus já os advertia, falando que apareceriam. E também hoje nós vemos esses falsos profetas fazendo grandes sinais e maravilhas para enganar aqueles que já são do mundo, né? Mas principalmente para querer tirar de dentro do reto caminho pessoas cristãs que olham para essas pessoas fazendo grandes sinais e associam a presença de Deus neles, sendo que não são. Então, por esse verso de Marcos, a gente já vê que sinais e maravilhas, que é conhecido como milagres, não acontecem somente da ordem de Deus. A procedência não é exclusivamente divina. O diabo também faz grandes sinais e grandes maravilhas. Por exemplo, esses falsos profetas, se são falsos, eles não são da ordem de Deus. Então, a origem desses milagres é diabólica. Ok? Alguma pergunta sobre esse verso? Ou algum comentário? É importante nesse verso a gente fazer essa reflexão e a gente conversar aqui um minutinho sobre ele. Alguém quer falar alguma coisa? Interessante. Pode falar, Silas. Depois a Lisa fala. Ok. É interessante que eles não só introduziriam heresias, mentiras, né? Como também faria aí sinais e prodígio e tal, enganadores, né? Mas é interessante, Gustavo, observar que o que distingue o falso profeta do ensino genuíno de Jesus é que eles não têm fidelidade, né? Eles não permanecem na verdade, entendeu? Assim, eles não obedecem, eles não têm capacidade de voltar ao ensino de Jesus. E acho que a maneira que eles estão fazendo está correta e eles chamam muito adeptos a eles, né? Pegando o gancho nisso que você colocou, vamos ler Mateus 7, o verso 21 para frente, e aí depois eu passo a palavra para a Anísia. Aguenta um pouquinho, Anísia. Então, no Evangelho de João, desculpa, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, esse é um dos textos que me assustam muito, né? Diz assim, ó: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que estás no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, no caso é Jesus que está falando, né? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Então, é isso que o Silas colocou, que a gente aprende desse texto. Os milagres, por mais que possam estar sendo realizados em nome de Jesus, não significa obrigatoriamente que é de origem divina, tá? Então é importante nós sabermos que muitos milagres acontecem hoje, todos os dias, mas como Jesus acabou de declarar, ele fala: eu não te conheço. Então, se eu não te conheço, como você pode estar querendo falar que o milagre que você fez é no meu nome? Agora, o que faz uma pessoa ser conhecedora
ou uma pessoa que permanece, né, como Silas colocou, da família de Deus. É o final do 23, né? Se você quiser ser da família de Deus, nós temos que ser obedientes à lei. Então, quem são aqueles que são obedientes da lei? Esses sim, podem ser. Pode ser que façam milagres ou não, mas esses que serão reconhecidos por Jesus no grande dia. Portanto, o que faz uma pessoa ser espiritual, como eu estou usando uma linguagem do mundo evangélico hoje, né? O que torna uma pessoa ser espiritual não é a capacidade dela de fazer milagres ou falar em línguas, e é tudo isso que as igrejas fazem por aí, mas sim o que torna uma pessoa espiritual, no sentido cristã, são aquelas que são obedientes à lei de Deus, revelada por Jesus Cristo na nova aliança. Tá bom? Mas a gente vai refletir mais sobre isso, principalmente o texto de 2 João, verso 9, que nós vamos falar no final da aula. Tá bom? Obrigado, Silas, por isso. Muito importante esses comentários. Pode falar, Nisa, pois não? A paz de Cristo Jesus, amados Paz. irmãos e irmãs, perdão aí que eu estou deitada aqui, que eu estou com problemas e fazendo exames, aí os pés estão muito inchados. Aí não vou aparecer que eu estou aqui deitada, com as pernas para cima para desinchar os pés e as pernas. Bom, o que eu queria perguntar é o seguinte, baseado nisso, é que eu converso e tenho na família pessoas que são de denominações, e eles, quando nós conversamos sobre essas coisas, eles falam o seguinte, que se a pessoa diz uma coisa e não se cumpre, então não veio de Deus. Mas se cumprir, veio. Então é como se eles atestassem aquele ou aquela que chamam profeta ou profetiza, se ela revelar alguma coisa que aconteça. Ah, eu sonhei com isso, ou o Senhor me falou isso sobre ti, e a pessoa diz, é isso mesmo, eu estava orando sobre isso e pedi isso ao Senhor, e você agora está revelando, então vem de Deus. Por quê? Um profeta de Deus, porque o inimigo não entra na mente para saber o que eu disse. Eu disse para mim mesma diante de Deus e não nem verbalizei. Então, as pessoas o mundo evangélico tem essas pessoas como verdadeiras pessoas que são usadas, vasos usados por Deus, e eles não revelam coisas assim contra a palavra, mas as pessoas gostam de coisas que elas revelam, tipo, você tem uma enfermidade, o Senhor vai curar, você vai acontecer isso e aquilo, e acontece. Então, elas têm como verdade e como um dom que Deus deu a essa pessoa que ela consegue ver espiritualmente além do que as pessoas que não buscam, não entram mais na questão assim da santidade, da espiritualidade, não conseguem obter esse dom. Mas os que oram, que buscam, que vivem nos pés do Senhor, o Senhor mostra certas coisas que podem acontecer com elas no dia a dia, com a família ou com alguém, e elas falam isso, e muitas vezes eu já até presenciei que coisas realmente a pessoa tinha falado, tinha dito e tal, aí elas têm como profetas realmente. Essa é a realidade e é por isso que elas creem. Cada um crê naquilo que quer crer. Vamos lá. Como que a gente prova que essas pessoas. Só desativar o seu som aqui. Como que a gente prova que essas pessoas não são pessoas revelando coisas de Deus? Existe uma profecia na Bíblia que fala que Jesus vai voltar. Essa profecia fala que Jesus vai voltar num dia em que não existe sinal, não existe uma dica de quando que vai ser. Portanto,
se não existe uma dica de quando vai ser a volta de Jesus, pode ser hoje? Pode ser hoje. Pode ser amanhã. Por isso que a Bíblia fala para a gente ficar em alerta, porque a gente não sabe o dia que o ladrão vai roubar a nossa casa. Muito bem. Aparece alguém e faz uma revelação para você assim, ó. Irmão, Deus mandou te falar que você vai arrumar um emprego daqui 15 dias. Deus ouviu suas orações e Ele preparou um emprego para você daqui 15 dias. Muito bem. Jesus disse que não existe dica da volta dele. Que é para a gente ficar esperto hoje, porque pode ser hoje. Aí o mesmo Jesus supostamente revela para o Joãozinho que a Mariazinha vai arrumar um emprego daqui 15 dias. Isso me chamou a atenção. Se a Mariazinha vai arrumar um emprego daqui 15 dias, então o mundo não vai acabar dentro de 15 dias, porque a profecia tem que se cumprir. Jesus disse que ela vai arrumar um emprego daqui 15 dias. Então, para que eu vou ficar esperto e apercebido e vigiando e orando hoje, amanhã e depois de amanhã e no 14º dia? Quando a Mariazinha arrumar o emprego, aí pode ser que Jesus volte. Então, quem será que está mentindo? A pessoa que supostamente recebeu uma revelação. Aliás, a pessoa recebeu uma revelação. Mas será que é de Deus? Será que é do Espírito Santo? Ou será que é do Espírito que não é tão santo assim? Porque Jesus disse que ele pode voltar hoje. Aí o mesmo Jesus está falando que ele vai voltar daqui 15 dias. Então tem uma dica de que dentro de 15 dias Jesus não volta, então a gente pode roubar, fazer o que quiser. Então, pelas próprias palavras de Jesus, a gente quebra esse tipo de argumentação profética que é, sem dúvida, do diabo. Agora, por que acontece? Por que a pessoa vai arrumar um emprego daqui 15 dias? Muito bem. Da mesma maneira que Deus e Jesus, eles são donos das pessoas que são dele, o diabo também é dono das pessoas que pertencem a ele. Quem garante que o dono da empresa ou o gerente da empresa não está sendo usado pelo diabo para contratar aquela pessoa que o diabo revelou para o Joãozinho que a Maria seria contemplada com um emprego? Então, será que não pode ser o diabo que está manipulando toda a situação, já que Jesus não voltou? O diabo faz a obra acontecer para que as pessoas que estão sendo enganadas por essas falsas profecias fiquem cada vez mais apegadas emocionalmente a essas falsas igrejas, a esses falsos profetas, dando a impressão de que eles são verdadeiros profetas. Como nós lemos em Mateus 7. Muitos sinais e milagres são feitos em nome de Jesus. Mas Jesus falou assim, cara, eu não te conheço, você não é obediente à minha lei. Então, Anísia, eu também escuto isso. Uma vez eu falei isso para uma pessoa, uma cliente minha. Aliás, era uma cliente minha, porque depois que eu falei isso para ela, ela nunca mais voltou no meu estabelecimento. Então é isso. No caso, essa explicação, irmão, para poder eu também transmitir essa explicação, eu queria entender o seguinte: se Jesus não disse dia e hora, então como é que alguém vai revelar uma coisa que pode ser que aconteça ou não? Não é isso que o irmão quis falar, o senhor professor quis falar?
digamos, fulano vai conseguir um emprego dia 15, mas se Jesus voltou antes, como é que foi Jesus que falou, se Jesus voltar antes, que foi ele? Então não foi Jesus que falou, porque como que Jesus vai mentir? Como que Jesus vai revelar para uma Certo, pessoa mas que... como eles não analisam desse tipo, aí eles pensam o seguinte, que se ele recebeu, é porque foi Deus, porque foi dito e aconteceu. E quando às vezes não acontece, como eu já vi uma falando, e eu questionei a quem crê nessas profecias, eu digo, olha, ela tinha dito isso e isso, e não aconteceu. Foi tudo o contrário, que ela mesma disse sobre ela. Aí Quando a não... pessoa disse assim, não, não aconteceu porque ela não foi merecedora, então o Senhor não Então, permitiu que ela aí, recebesse. aí é fácil, né? Porque Deus oferece uma profecia, aí a pessoa não recebe aquilo que foi prometido e a Não, mas culpa é eu da pessoa. contestei, aí eu contestei, eu disse, olha, no Velho Testamento, as pessoas que faziam isso eram logo consumidas na hora, porque o Senhor não aprova isso. Como é que ele vai dizer uma coisa e depois não fazer? Não, mas Deus, a gente, quando ora e tal, Deus pode mudar os planos, como fez com o rei Ezequias e tal. Então, é uma coisa que fica, sabe, Sei. é complicado a pessoa tirar aquilo da mente, porque já está naquele contexto ali que só Jesus, As só o pessoas, Espírito Santo mesmo, está entendendo? Só o Espírito Santo. as pessoas não estão buscando Jesus. As pessoas estão buscando milagres e curas e revelações. Então, quando você acha uma Isso igreja, mesmo que eu digo. então quando a pessoa acha uma igreja que vende aquilo que ela quer comprar, quando não acontece, qualquer tipo de desculpa, ela vai aceitar. Ah, eu estava impura, eu pensei uma coisa errada e Deus me castigou não dando aqui. Tá? Então é isso aí. Infelizmente o mundo está para enganar quem quer ser enganado. Por isso que essa aula é importante, mostrando que existe falsa profecia. Tá? Olha, então, Inclusive, o que o senhor falou, a explicação aí. Só um minuto, peraí, só um minuto. Deixa eu desativar. ah, inclusive, Ô Sila, só um minutinho, peraí. Vocês falaram juntos. Anísia, conclui aí para eu passar a palavra para o Silas, por favor. Não, eu quero dizer assim, então, o que eu tenho que fazer quando for falar essa questão é como eu relatei agora para o senhor professor, de que se Jesus disse uma coisa e ele não disse o dia que viria, e ele revelou algo para alguém, isso pode acontecer ou não, porque se ele vier, não vai acontecer. E aí, como é que fica? É essa a explicação? Não, eu não concordo com a sua explicação, porque não depende. Como que Jesus vai revelar uma coisa? Ó, você Não, vai. eu quero entender a revelação, a explicação que o senhor deu para eu poder pôr na cabeça, entender e passar esse a re- conhecimento. O que eu falei foi o seguinte: Jesus disse que não tem data da sua volta, portanto, não tem dica da sua volta. Não tem um sinal de alerta. O sinal de alerta pode ser hoje. Portanto, se Jesus disse que ele falou, se Jesus disse que pode ser que a volta dele aconteça hoje, como que o mesmo Jesus pode estar revelando para você que você vai arrumar um emprego, ou vai ficar grávida, ou vai comprar um carro, ou seja lá o que for, daqui 15 dias, 9 meses ou um ano? Então, Jesus, ele falou que não tem dica da volta dele. Portanto, não tem dica, não tem revelação futura. Claro que existe o profeta o Ágabo do Novo Testamento, mas nós estamos falando de uma época que ainda muita coisa na igreja tinha que ser estabelecida. O reino ainda não tinha sido proclamado para todas as nações do mundo. Não tinha chegado ainda aos gentios através de Cornélio lá com Pedro, por exemplo, em Atos 10. Mas hoje em dia, revelações que apontam data de acontecimento é antibíblico, porque Jesus disse que ele pode voltar a qualquer momento. Se ele pode voltar a qualquer momento, e como que pode? O mesmo Jesus disse que ele pode voltar a qualquer momento, que pode ser hoje, e ele mesmo aparece para uma pessoa falando que você vai ganhar um prêmio na loteria daqui 15 dias. Ai, como assim? Ah, mas e se não acontecesse Jesus voltar antes? Então, Jesus mentiu na revelação dele.
Jesus revelou que você vai ganhar na loteria, mas ele esqueceu, porque ele vai voltar antes. Porque na volta de Jesus vai acabar o mundo, vai acabar tudo. Então, como que Jesus ia lembrar? Ah, nossa, eu fiz uma promessa e tem que cumprir. Toda promessa que Deus dá se cumpre. Então, como que Jesus vai revelar que vai ganhar na loteria, mas ele volta antes? Oh, não faz sentido. Que Deus é esse? Eu não quero um Deus desse para mim. Um Deus que se engana. Ah, eu falei que você ia ganhar na loteria, mas ó, eu resolvi voltar antes. Ué, como assim resolveu voltar antes? Então, assim, é isso que é estranho. Então, eu explico dessa maneira. De que maneira? Ó, Jesus disse que não tem dica da volta dele. Se você está falando que você vai comprar um carro daqui 15 dias, ser revelado por Deus, então significa que a profecia tem que se cumprir. E uma vez que a profecia tem que se cumprir, então Jesus não volta dentro de 15 dias. Então a sua profecia ela é mentirosa. Pronto, é assim que se conversa com essas pessoas. Agora, elas não estão preparadas para ouvir isso. Você vai arrumar confusão assim como eu arrumo também. Então é assim que eu trabalho esse pensamento. Muito grata a compreender. Tá, depois a gente conversa mais, porque parece que você não compreendeu muito, não. Mas a gente conversa mais. Silas, pode falar, meu irmão. Obrigado pela palavra, nobre professor. Eu já vivi em situações idênticas a que a irmã Anísia está falando, e eu usei um texto que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, aí é do versículo 7 e vai até o versículo 12. Eu não vou ler todo ele, mas eu vou ler o principal, porque ele vai estar falando aqui sobre o mistério da iniquidade, certo? E aqui no versículo 11 ele vai dizer, ou 9, ele diz: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Versículo 11. E é por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para dar crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Então, assim, Deus é supremo, é maravilhoso, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz, mas quando nós teimamos em não ter obediência à verdade, acontece isso, Deus entrega, ele entrega. Ele vai deixar para lá, dizer, tá aí, toma de conta, Satanás. E o Satanás, ele opera com todo o poder e eficácia da mentira. Você vai adivinhar, você vai fazer milagres, você vai fazer pessoa andar. Mas esse poder, esse é um poder milagroso do diabo, do inimigo. Entendeu? E por que acontece? Porque eu não quero aceitar a verdade de Cristo. Então Deus, ele entrega o ser humano para praticar o mal, para ser julgado. É o que é o que nós decidimos, né? Por exemplo, Jesus ensinou o seu ensino genuíno e nós não acolhemos. Não, Jesus falou isso, mas eu vou acreditar nessa pessoa que está falando dessa mentira, que está profetizando, que está vendo isso. Então, Deus pode fazer isso? Pode. Está aqui o versículo 11, ele diz, e por esse motivo, pois Deus lhe manda a operação do erro. A operação do erro é um milagre, é adivinhar, é fazer cura, etc, etc, etc. Lhe manda a operação do erro para dar crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Então, nós precisamos, sim, buscar o ensino genuíno de Jesus. Justamente como o nosso amado irmão colocou, e nosso professor maravilhoso, ele colocou uma coisa muito importante, que a igreja, ela foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Está entendendo? Sendo Cristo a base de tudo. Então, assim, fora desse contexto, fora desse ensino,
é um ensino mentiroso. Então, eu não vou cair nessa, entendeu? Eu vou cair fora porque Deus vai me acolher, sim, eu permanecendo aí nos caminhos dele. Obrigado, nobre professor, pela oportunidade. De nada. Então, assim, lembram de quando Josué conquistou a terra prometida? Ficou ainda povo para ser expulso. E aí, no livro de Juízes, eles não estavam expulsando as nações de dentro das suas terras. Aí Deus falou o quê? Ah, é? Já que vocês não vão expulsar, eu também não vou expulsar eles por vocês, não. Eu vou deixar esse povo aí para servir de isca, para que vocês caiam nas mentiras deles. Então, os falsos profetas estão aí. Cai quem não está alicerçado na verdade. Busca esse tipo de coisa quem está querendo ouvir um Deus que não é o que está sendo dito, né? Vamos ver o texto de Romanos 16. Romanos 16, verso 17 e 18. Romanos 16, 17 e 18. É até fácil de decorar, né? Romanos 16, 17 e 18. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Eu acho tão bonita essa tradução. Se fosse eu falando, eu rasgaria o verbo aqui, mas graças a Deus não sou eu que escrevi isso. Mas olha que poético, né? Mediante palavras suaves e com bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Acho que é mais ou menos isso, Anísia, que a gente tem visto por aí. Pessoas com uma ingenuidade, sendo que Cristo falou para a gente ser esperto, né? Atos 20, vamos lá, Atos 20. Esse texto de Atos é fantástico porque a gente vai ver a revelação de Deus dada para o apóstolo Paulo e é de doer, né? Isso que a gente vai ler aqui. Mas é a obra do inimigo, né? E graças a Deus a gente tem revelado e a gente se fica esperto, né? Atos 20, verso 17. Só um minutinho. Vou. Depois que acabar. É. Atos 20, verso 17. Nós vamos ler até o 36, tá? Então, segura o sono aí, hein? De Mileto mandou a Éfeso. Então, Paulo estava numa cidade chamada Mileto. Mandou chamar de Éfeso os presbíteros, os pastores, né, os anciãos da igreja. 18. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vocês, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. É interessante porque a revelação de hoje em dia é uma revelação de só coisa boa, né? É o que a gente tem visto. As pessoas querem revelação que vai ganhar carro, vai casar. As revelações que o Espírito Santo dava para o apóstolo Paulo parece que não
não era muito o que o povo quer ouvir hoje, né? Mas vamos lá. Mas de fato faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vocês e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vocês lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que de entre vocês mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiem, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Muito bem. Então, vocês perceberam na leitura do verso 29, porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vocês lobos cruéis que não pouparão rebanho, que de entre vocês mesmos se levantarão homens que falarão coisas pervertidas para atraírem os discípulos para vocês mesmos. Então, os próprios falsos mestres sairiam de dentro daquele grupo seleto chamado pastores, ou então anciãos, ou então presbíteros, ou então bispos. É a mesma palavra para a mesma pessoa. Então, se você está acostumado com pastor, é isso. Dentre os próprios pastores do primeiro século, o Espírito Santo revelou para Paulo que dentre esse grupo sairiam pastores ruins, vencidos pelo diabo, para pregarem coisas inadequadas, para atraírem para eles a glória que deveria ser dada para Jesus Cristo. E é igual o que acontece hoje. Nada diferente. Tá bom? Gálatas, capítulo 1, versos 6 a 10. Então, quem estava em Atos, aí depois Romanos, 1º e 2º Coríntios e o livro de Gálatas. Gálatas, no capítulo 1, o apóstolo Paulo. Lembrando que Gálatas não era uma cidade, né? Gálatas é uma carta escrita para a região da Galácia. É como se fosse a grande São Paulo, vamos falar assim, né? Várias cidades ao redor. Então, mais ou menos lá na região da Ásia, a Galácia, aos Gálatas. No capítulo 1, a partir do verso 6, diz o seguinte: Estou espantado de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou da graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é outro evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, pregue um evangelho diferente que pregamos a vocês, que essa pessoa seja amaldiçoada. Como já dissemos, agora eu repito. Se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daqueles que vocês receberam, que ela seja amaldiçoada. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Então o apóstolo Paulo sabia que eles estavam tendo problemas com falsos profetas, com falsos mestres,
E essas pessoas, usadas pelo diabo, estavam ensinando um outro evangelho que não era o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Portanto, Paulo disse que essas pessoas deveriam ser amaldiçoadas e que eles, os da Galácia, deveriam deixar esse falso evangelho e se voltarem ao verdadeiro evangelho que Paulo ensinou para eles. E é assim que acontece hoje também. Pessoas estão sendo enganadas por falsos profetas, sendo colocados em falsas doutrinas, e elas deveriam se voltar à verdadeira doutrina. Ok? Eu teria mais alguns textos, o nosso tempo está acabando. Eu vou ler 1 João 4,1, lá perto do Apocalipse, né? 1 João 4,1. Fala assim, eu vou um pouquinho mais rápido agora, se vocês me permitem. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4,1. Examinar os espíritos, né? Vamos ver se o que eles estão ensinando é verdade ou não, tá? Segundo Pedro 2, versos 1 a 3, diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. E para a gente terminar, 2 João, verso 9. Nosso tempo voa, né? Temos aqui 5 minutos. 2 João, lá perto do Apocalipse. Verso 9. Quem quer ler? Esse é um verso que tem que decorar. Todo aquele que não permanece na doutrina de Cristo. Quem quer ler? Pode ler. Lê em voz alta. Destrava o microfone aí. Quer ler, Silas? Lê pra gente então, por favor. Ok. Versículo 9. Ele diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Perguntas para a gente pensar nesse verso. Qual é a condição para eu ter Jesus Cristo? Resposta: permanecer na doutrina. Não pode nem acrescentar e nem tirar. Se fosse um carro, se a ordem de Cristo é andar 70 por hora, eu não posso andar 75, nem a 65. Se a ordem é 70, eu tenho que andar 70. Então, todo aquele que ultrapassa, que faz mais a doutrina de Cristo, muito obrigado. Eu não pedi para fazer mais. Todo aquele que faz menos, muito obrigado. Você deixou de fazer. Jesus só quer que a gente faça o que ele deixou como doutrina. Tudo que foge disso é do diabo. Então, se você quer ter o Pai, se você quer ter o Filho, se você quer ir para o céu, permaneça na doutrina de Jesus Cristo. Quem permanece na doutrina dos falsos profetas está seguindo um falso Cristo, é um falso caminho. É um caminho que aparenta estar com a santidade de Jesus Cristo, mas que, na verdade, estão sendo iludidos pelo anjo que se transforma em anjo de luz para enganar os eleitos. Então, portanto, que você e eu possamos criar raízes no verdadeiro
Evangelho de Jesus Cristo. Que possamos estar alicerçados na doutrina de Cristo. Qualquer doutrina que queiram apresentar para a gente não deve nem receber em casa. Continua lendo, fazendo favor, Silas. Quem não traz essa doutrina... Versículo 10, né? Então, o versículo 10 diz: se alguém vem ter conosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe dê boa-vinda. Porquanto, aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Versos pesados. Uma aula pesada, mas necessária. Uma aula que abre o nosso entendimento para aquilo que é a vontade de Deus. A minha oração é para que todos nós possamos estar somente com Cristo. Esquece revelações e vamos sempre provar os falsos. Provar os falsos não, vamos sempre provar, testar as pessoas para ver se são falsos profetas ou não. Que Deus nos ajude a estarmos sempre em alerta, repugnando qualquer tipo de doutrina que não seja dele. Claro, amando as pessoas e querendo ensinar o que é correto. Se vão seguir o que é correto ou não, é uma outra história. Que Deus abençoe todos vocês, uma excelente noite e que semana que vem a gente possa estar juntos novamente. Um grande abraço, Deus abençoe. Tchau, gente. Amém. Tchau. A paz de Cristo. Amém. Obrigada.